queridos alunos, hoje falaremos de algumas afecções que acometem o sistema hematológico. Mas, primeiramente, falaremos sobre a hematologia. Hematologia, o sangue é basicamente formado por uma parte líquida, o plasma, e por células que são as hemácias, plaquetas e leucócitos. O plasma contém proteínas, entre outras ações, atuam na defesa do organismo e ajuda a controlar a hemorragia. As hemácias transportam oxigênio para todo o organismo. As plaquetas controlam sangramentos e os leucócitos combatem infecções. A hematologia é uma especialidade médica que estuda as doenças que envolvem o sistema hemapoético. O hematologista, ele estuda todas as doenças relativas ao conteúdo que contém a parte sanguínea. Ele é um médico especializado e envolve todas as atividades relacionadas ao sangue. Eles atuam em hemocentros, que são um banco de sangue, na coleta de doações sanguíneas em hospitais, dando suporte para equipes médicas que tratam de pacientes com enfermidades relacionadas ao sangue. Fazem o transplante de medula óssea, administram plasma, e o hematologista ele tem como foco principal todas as patologias que acometem o sangue, o sistema hemapoético. Iremos falar de algumas anemias, principalmente as anemias que acometem mais a população. Uma delas que acomete em grande quantidade, principalmente as mulheres, é a anemia ferropriva. A anemia ferropriva é a mais comum e acontece quando os níveis de ferro no sangue estão baixos. O ferro é um dos principais constituintes da hemoglobina. As causas podem ser desde a alimentação pobre em ferro, causada pela falta de ingestão de alimentos, como carnes vermelhas, verduras, grãos e etc., e algumas outras alimentações, a má formação de nutrientes ingeridos e por hemorragia com gastrointestinais. E na mulher, principalmente, a anemia ferropriva é acometida pelo sangramento menstrual. Aqui é a composição do sangue. O sangue em quantidade normal. E o sangue acometido da anemia ferropriva é um sangue anêmico com diminuição de ferro. E uma das situações que a gente distingue a anemia ferropriva é através da conjuntiva. A conjuntiva normal, né, que ela tem uma característica vermelha, que é a cor distinta do sangue, e a conjuntiva pálida, que quer dizer que não tem uma quantidade sanguínea ideal, causando a anemia. Existem outras anemias também, que eu vou citar as principais, que muitas das vezes a gente conhece, mas vamos dar uma fuscada agora nesse momento. A anemia megaloblástica é um tipo de anemia que faz com que o DNA iniba a produção de glóbulos vermelhos. Ela ocorre pela falta de vitamina B e ácido fólico. Vocês podem ver que a maioria das anemias, ela tem bem essa característica, a diminuição do ácido fólico na corrente sanguínea, né? Outras causas da anemia megaloblástica são, além da alimentação deficiente, o alcoolismo, uso de drogas, distúrbios genéticos. E aqui a gente vê uma diferença, uma hemoglobina normal, né? O tamanho dela normal, e a megaloblástica, que é uma hemoglobina com tamanho superior ao normal. Outra anemia que nós podemos citar é a anemia perniciosa. Ela é causada pela má absorção da vitamina B12. Ela é uma doença secundária a uma gástrica autoimune. O que é a doença autoimune? É uma doença que o seu organismo combate seu próprio organismo, que pode causar lesões neurológicas. O diagnóstico é feito com o hemograma e por endoscopia digestiva. O tratamento é feito pela injeção de B12 e a ingestão de ácido fólico. Todas as anemias, muitas das vezes, ela é falta do ácido fólico na corrente sanguínea, que é um dos principais componentes da hemoglobina.
Seus sintomas são palidez, fraqueza, diarreia, dor de cabeça, perda dos reflexos e equilíbrio, perda de memória, pressão, entre outros distúrbios neurológicos, depressão, entre outros distúrbios. Anemia perniciosa, ela acomete o sistema gástrico, tá? E ela pode ser muitas das vezes diagnosticada através da endoscopia. Anemia aplástica é uma doença autoimune em que a medula óssea produz insuficiência em 3 componentes, que são os glóbulos brancos, vermelhos e as plaquetas. Seu tratamento é tardio, um diagnóstico tardio que pode causar o óbito em poucos meses. Seu diagnóstico é mais complexo, além do hemograma, necessita de biópsia da medula. Sintomas: palidez, cansaço, falta de ar, tontura. Então, a anemia aplástica, ela é a deficiência dos glóbulos brancos, dos glóbulos vermelhos e das plaquetas. É uma diminuição desses 3 componentes da hemoglobina, tá? Temos outras anemias que também a gente pode estudar mais adiante, mas a princípio essas são as mais comuns que acometem, que os médicos hematológicos eles presenciam no seu dia a dia. Vamos falar de outra patologia que se chama hemofilia. É um distúrbio de coagulação do sangue, por exemplo, quando cortamos alguma parte do nosso corpo, começa a sangrar. É uma patologia muito perigosa porque esse paciente, quando ele se machuca, ele se corta, a coagulação dele não é correta como a de uma pessoa em situação normal. A coagulação dele, ela não tem uma sequência determinada. No final é formado um coágulo e o sangramento é interrompido. Em uma pessoa com hemofilia, um desses fatores não funciona, sendo assim o coágulo não se forma e o sangramento continua. Ela é uma deficiência na coagulação sanguínea desse paciente, podendo levar esse paciente ao óbito. Ela é uma doença hereditária, né? E pode passar na má formação dos pares de cromossomos, em que um pode ser tanto do pai como da mãe é deficiente, e conforme a formação genética, esse paciente ele pode ser hereditário, ele é gerado nos momentos da gestação, né? No momento em que esse paciente é gerado no colo uterino da sua mãe. O sangramento, eles geralmente são internos, ou seja, dentro do seu corpo, em locais em que você não pode ver, como nos músculos. Podem também ser externo, na pele, provocado por algum machucado. As mucosas podem sangrar pelo nariz, pela gengiva, também podem sangrar. Os sangramentos podem tanto surgir após um trauma ou algum tipo de lesão. Então é muito perigoso esse paciente. Esse paciente, ele, no tratamento dele, como você está vendo aqui nessa figura, ele vai ser hemotransfundido, porque como ele tem uma dificuldade de coagulação, ele vai ter um sangramento contínuo e precisa ser feita uma transfusão sanguínea para que faça um tratamento de coagulação do sangue, para que ele não perca o sangue e venha a óbito. Outra patologia que vamos ressaltar é a leucemia. É um tipo de câncer maligno e como principal característica o acúmulo de células jovens, das blásticas, anormais na medula óssea, que substitui as células sanguíneas normais. É uma doença dos glóbulos brancos, de origem, na maioria das vezes, não conhecida. Alguns sintomas de leucemia são febre, fraqueza e perda de peso no esforço. A medula é o local de formação das células sanguíneas, ocupa a cavidade dos ossos e é conhecida popularmente como tutano. Aqui a gente vê a quantidade sanguínea normal de um paciente, onde há glóbulos brancos em quantidades normais. Aqui um paciente com leucemia, em que os glóbulos vermelhos são bem diminuídos em relação aos glóbulos brancos. No Brasil, atualmente, a leucemia é o 9º câncer mais comum entre homens e o 11º entre as mulheres.
A leucemia ela pode ser classificada em aguda e crônica. E o tipo das classificadas no branco é afetado, né? A classificação é o glóbulo branco que é afetado. Os médicos classificam a leucemia com base na velocidade da progressão e no tipo de células envolvidas. O primeiro tipo de classificação é a rapidez com que a leucemia progride. A leucemia aguda, as células sanguíneas normais são células sanguíneas imaturas. E a leucemia crônica, existem muitos tipos de leucemias crônicas. Algumas produzem muitas células e têm um déficit de produção de células. Nós temos a leucemia linfocítica. Esse tipo de anemia afeta as células linfóides, que formam o tecido linfático ou linfático. O tecido linfático compõe seu sistema imunológico. E a leucemia mielógena. Este tipo de leucemia afeta as células mielógenas. As células mielógenas geram glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e células produtoras de plaquetas. As causas mais comuns se originam em genética adquirida, ou seja, não hereditária. A divisão e morte celular são controladas por informações contidas nos genes, dentro dos cromossomos. Erros que acontecem no processo de divisão da célula que podem causar uma alteração genética que ativa os chamados oncogêneses, que promovem a divisão celular ou que desativam os genes supressores do tumor. Apesar de sabermos que existem alguns fatores de risco que propiciam o surgimento, a causa exata ela é desconhecida. Então, a leucemia, ela tanto pode ser hereditária como não hereditária. Causa não descoberta pela ciência, né, mas sendo descoberta alguns tipos que podem ser gerados no sistema hematopoético. Alguns sintomas da leucemia estão aqui distinguidos, né? Febre, calafrios, fadiga, fraqueza, infecções, perda de peso, aumento do fígado ou do baço, sangramento fácil, hematomas, são bem característicos, manchas vermelhas minúsculas na pele, transpiração excessiva, dor nos ossos, em casos de células que infiltram no cérebro. Então aqui a gente vê a corrente sanguínea na sua composição normal, a quantidade de glóbulos vermelhos, e na leucemia a diversidade dos glóbulos brancos que acometem o sistema hematopoético. A leucemia é uma patologia que muitas das vezes são tratadas com algumas terapias, entre elas a quimioterapia, que é a principal forma de tratamento para a leucemia. Esse tratamento de drogas usa substâncias químicas para matar células de leucemia, dependendo do tipo de leucemia, que tipo que você tem. Você também pode receber um único medicamento, pílulas, injeções, depende de todo o tratamento e qual o tipo de leucemia que você tem. Pode ser medicação subcutânea, pode ser intravenosa, pode ser medicação oral. Essas são as quimioterapias que podem levar ao tratamento da leucemia. A terapia biológica funciona com o uso de tratamentos que ajudam o seu sistema imunológico a reconhecer e atacar as células, que são medicações monoclonais que são utilizadas para combater essas células cancerígenas. A terapia direcionada, que é direto o uso de drogas que atacam a vulnerabilidade específica dentro das suas células, né? E existem alguns fármacos possíveis de tratamento que é bem direcionado quando se descobre qual o tipo de doença que acomete esse paciente. A terapia de radiação, que é o uso de raio-x e outros feixes com alta energia para danificar células de leucemia e para seu crescimento durante a terapia de radiação. E o transplante de medula de células tronco, né,
que podem ser alguns tipos de transplante, que pode ser da medula, pode ser o transplante de sangue do cordão umbilical, depende do tipo de tratamento de transplante de medula que pode ser feito nesse paciente, e também depende do tipo de patologia de leucemia que acomete esse paciente. Essas são algumas patologias do sistema hematológico e continuaremos nos próximos vídeos com as outras patologias dos outros sistemas. Agradeço por vocês prestarem atenção, estudem, façam os exercícios e não esqueça, lavem as mãos e usem máscara ao sair de casa. Muitas saudades estou de vocês. Para vocês, até, quem sabe, nos encontrarmos na escola. Beijo para todos. Fiquem com Deus. Saudades.